vamos receber aqui nessa noite o evangelista Lucas Gomes, Ministério do Belém. Chegue para cá, Lucas. Eu, quando vi esse rapaz com essa mulher, falei: o que aconteceu aí, rapaz? Falou: pastor, quebrou o tornozelo? Esse negócio de tornozelo, tendão, o negócio está... Mas Deus é bom. Como é que nós vamos receber o Lucas Gomes aqui nessa noite? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Está ali o cantor Vitor. Vitor, é que tinha cantores acumulados. Aí hoje saiu a bênção para ele. Você aguarda. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu sou grato a Deus por esta oportunidade. É um prazer poder voltar aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Ivair. Muito obrigado. A sua esposa, irmã Ângela, pastor Eduardo. Deus abençoe. Obrigado por me estenderem novamente esta oportunidade. Comigo hoje está o meu padrasto, Roberto. Deus abençoe. Eu ainda não estou podendo dirigir. Como o pastor Ivair disse, eu quebrei o tornozelo fazem 2 meses e 15 dias. Quebrei 2 ossos, precisei de uma cirurgia, 9 pinos e uma placa. Caí em casa, mas o Senhor disse: abre a boca que eu encho, né? Então não precisa do tornozelo, não é? Queridos, também peço oração pela minha esposa, o meu filho, o Heitor. Ele está muito febril, tomou 5 vacinas ontem, aquela de 1 ano, então derrubou o menino, que é bem agitado, por isso não vieram, mas estão nos acompanhando aí pelo YouTube. Por gentileza, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, ou melhor, capítulo 7, nós iremos ler a partir do versículo 14 até o 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 14 até o 17. Enquanto você procura, eu quero dizer a você que eu tenho um material comigo. Eu sou escritor, eu tenho um livro com o título Água, ele ainda transforma em vinho. Em algum lugar aqui na saída eu estarei, então se você tiver o desejo de adquirir, nos procure. Eu escrevi baseado em João, capítulo 2, quando Jesus operou o seu primeiro milagre. É um livro destinado a casais, a famílias, mas isso independe de você estar namorando, ser noivo. O Senhor tem uma mensagem para você. Quando lemos João 2, nós não nos preocupamos com a causa da falta do vinho. Eu proponho uma resposta, claro que dentro da ótica do relacionamento, e você irá descobrir então por que o vinho acaba em um casamento. Os que encontraram, por favor, o texto bíblico, digam amém. Atos, capítulo 7, versículo 14, nos diz assim: e José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém, e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Vamos repetir este último versículo, eu gostaria que você o gravasse. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Por favor, se assente, de preferência dando glória a Deus, porque só Ele é digno de receber adoração nos céus e também na terra. Irmãos, orando a Deus, pedindo uma mensagem, no instante em que abri a Bíblia, eu fui direcionado pelo Espírito Santo até Atos, capítulo 7, versículo 14 em diante. E aqui nós temos uma das pregações mais impactantes do Novo Testamento, após as mensagens ministradas pelo nosso Senhor Jesus. Isso digo porque o contexto era de perseguição, o contexto era
de ameaça. Estevão, um dos diáconos escolhidos pela igreja e consagrados pelos apóstolos para servirem à mesa, diz-nos a Bíblia que era um homem cheio de fé, sabedoria, e o Espírito Santo estava com ele e falava através dele. Estevão tinha tanta ousadia que, ao ser preso e acusado injustamente de blasfêmia e de proferir palavras contrárias, não somente contra a lei de Moisés e também o templo, nos diz a Bíblia que abriu a boca e começou a pregar. E na mensagem que Estevão então entrega do Sinédrio, aos principais dos sacerdotes, aos fariseus, ele faz questão de começar desde o momento que Deus chamou a Abraão. E quando ele chega no versículo 14, é onde nós lemos, até o 17, ele já está a falar de José no Egito. E ele diz que, aproximando-se o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Nesta noite eu quero fazer, junto com os irmãos, uma análise sobre este versículo e pregar subordinado ao tema: só há crescimento quando o tempo da promessa se aproxima. Eu quero já profetizar isso na sua vida nesta noite. Você que aguarda o crescimento, fique tranquilo, porque quando o tempo da promessa se aproxima, há crescimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se nós observarmos, a Bíblia nos mostra no instante em que Deus chamou a Abraão. Para entendermos o que Estevão quis dizer com isso, nós precisamos voltar aonde ele voltou. E ele começou a mensagem falando sobre Abraão. Se nós observarmos onde Abraão vivia, era no lugar mais fértil do planeta Terra. Abraão estava na Mesopotâmia. Esta região recebeu este nome por estar entre dois grandes e famosos rios, que ainda hoje preservaram-se os seus nomes, o rio Tigre e o Eufrates. Esta região, ela era muito boa para o plantio, tanto que as primeiras civilizações surgiram às margens desses dois rios. Se nós olharmos as maiores potências, ali também surgiram. Ali estiveram os caldeus, ali estiveram os babilônicos, ali estiveram os assírios, e ali Deus encontrou Abraão. Como eu disse, no lugar mais fértil do planeta Terra. Na época, o movimento das pessoas que até então existiam era afluírem para a Mesopotâmia, uma vez que as pessoas tinham um estilo de vida nômade. Agora, às margens dos rios, naquela região, a sociedade ela muda de estilo. Ela deixa de ser nômade e agora ela passa a se sedentarizar. Ou seja, se o homem precisava de água para a sua subsistência, ali havia água. Se o homem precisava de uma terra para a plantação, a terra ali era boa para a plantação. Era o melhor lugar para se criar animais. Eu tenho certeza que qualquer pessoa no mundo que tenha descoberto a Mesopotâmia, desejou ir para lá, e uma vez estando lá, não teve o desejo de sair. Entretanto, a Bíblia nos diz que de repente, o Senhor Deus bradou e disse a Abraão, que vivia em Ur dos Caldeus: sai do meio da sua parentela, da casa do seu pai, sai desta terra e vai para a terra em que eu lhe mostrarei. Abraão não é conhecido como pai da fé por acaso, porque enquanto as pessoas estavam indo para a Mesopotâmia, Deus tirou Abraão da Mesopotâmia. Enquanto as pessoas vinham ali como o melhor lugar e o mais fértil, Deus disse para ele: tem coisa melhor te esperando do lado de fora e eu preciso que você saia. Atitude de fé é isso. Atitude de fé é você andar numa trajetória contrária de muitas pessoas
mas com uma certeza: onde eu colocar a planta do meu pé, Deus vai cuidar de mim. Aleluia, glória a Deus. E observe que o que Deus promete a Abraão passa por algumas etapas. É aquilo que é chamado de revelação progressiva. É interessante que Deus jamais escolherá alguém ou se apresentará a alguém e revelará tudo o que Ele tem para revelar. Deus, Ele tem essas coisas que só Ele mesmo entende, e a gente que não entende dá glória para não atrapalhar o processo. Ele revela aos poucos, Ele vai nos apresentando o plano conforme nós caminhamos, conforme nós avançamos. É como o Mar Vermelho, abria conforme o povo tinha coragem de avançar. Então, se eu fosse você aqui nesta noite, saía daqui com a cabeça erguida, dando passo largo, porque aonde você pisar e conforme você caminhar, o Senhor te revelar o projeto que Ele tem na sua vida. A primeira revelação de Deus para Abraão, quando o mandou sair e deixar tudo, foi: eu lhe farei uma grande nação, eu engrandecerei o seu nome, tu serás uma bênção. E Abraão saiu de Ur dos Caldeus, e observe que aos 75 anos de idade, ele leva a sua riqueza material. Enquanto hoje se concentram em propriedades e dinheiros guardados no banco, na época eram animais, eram servos. E Abraão, aos 75 anos, já era um homem estabilizado. Talvez alguém poderia chegar e dizer: Abraão, você enlouqueceu, aqui você fez riqueza e você vai sair. Mas veja se era para menos. Deus prometeu, diante de quem Abraão se tornaria e o que ele tinha, de escoltar Abraão. Irmãos, quem anda com uma escolta divina vai para qualquer lugar. Deus disse assim para ele: Abraão, quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar vai se ver comigo, porque será amaldiçoado. Glória a Deus. Sabe o que é isto? Quem olha para você e se bem soubesse quem você é e o que Deus tem na sua vida, querendo ser abençoado, tratava de te abençoar. Então fica tranquilo, quem te persegue, quem te apedreja, quem tenta te derrubar, não arrumou um problema com você não, arrumou com quem te chamou. O Senhor Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as nações. Essa foi a primeira parte da revelação de Deus para Abraão. Sai, e eu te farei uma grande nação, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A Bíblia diz que Abraão sai de Ur, e ao chegar em Siquém, o Senhor Deus aparece para Abraão. É interessante, como eu disse, Deus já poderia ter revelado tudo, mas não, o Senhor Deus agora vai aparecer para Abraão em Siquém, Gênesis capítulo 12, versículo 7, e vai revelar para ele a terra. O Senhor Deus vai mostrar para ele, vai falar assim: olha, é essa terra que eu darei à sua descendência. Foi a segunda revelação de Deus. O Senhor já desde Ur poderia ter mostrado, mas o Senhor Deus disse para ele: sai para a terra que te mostrarei. Abraão saiu sem saber para onde ia. Nós, diante dos negócios que fechamos, porque ninguém fecha negócio no escuro, ninguém fecha contrato no escuro, nós queremos garantias de que vai dar certo. É por isso que o contrato é assinado, porque se qualquer uma das partes falhar, a outra tem que arcar com as suas responsabilidades. Deus fez um contrato com Abraão e disse: sai que no meio do caminho eu te mostro. Parece até que ele saiu sem garantia alguma, mas quem anda com Deus não pisa em lugares falsos. É isso que eu quero te garantir aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Quando ele chegou em Siquém, o Senhor Deus disse: é essa terra que eu vou lhe dar. E no capítulo 13, a partir do versículo 14 ao 17, o Senhor Deus vai mostrar para ele a extensão da terra. A terceira etapa da revelação foi quando Abraão e Ló se separaram. E a Bíblia nos diz que Ló, ele ergueu a cabeça e escolheu as campinas verdes do Jordão.
Se ele escolheu as Campinas Verdes do Jordão, e o texto é bem claro ao dizer, antes que Deus tivesse destruído Sodoma e Gomorra, o lugar era maravilhoso. Ló olhou e talvez pensou consigo, meus animais ali se darão muito bem. Nas Campinas do Jordão eu irei multiplicar a minha riqueza. Se ele olha para lá e ele escolhe ir para lá, é porque o outro lado, queridos, não tinha coisa muito boa. Ló foi. Mas quando Abraão ficou, o Senhor Deus se apresentou para ele. Talvez alguém está olhando para você e está dizendo assim, coitada, coitado, ficou com a pior parte. Não, você não ficou com a pior parte, você ficou com Deus. O Senhor se apresentou a Abraão e disse assim para ele, Abraão, levanta a cabeça e olha para o norte, olha para o sul, para o leste, para o oeste, porque é esta terra, tudo isso que eu te darei. A terceira revelação de Deus foi mostrar para Abraão o tamanho daquilo que ele receberia. Fica tranquilo, porque o que Deus vai te dar é coisa grandiosa. Aleluia! Olha só que coisa gloriosa. Saiu sem saber para onde ia. De repente descobre e o Senhor mostra para ele, olha, é essa terra aqui. E depois, quando alguém talvez pensava, ficou com a pior parte, o Senhor Deus mostra para ele e diz, olha o norte, olha o sul. E o Senhor diz para ele assim, caminha sobre essa terra, porque é essa daqui que eu vou trazer a sua descendência e eu darei como herança. Eu imagino o pastor Ivair, Abraão caminhando na terra, pisando, conhecendo a terra, mas ainda não era dele. O Senhor disse, eu darei a sua descendência. Já imaginou você andando naquilo que será seu, mas você não pode falar porque Deus não lhe deu autorização. A única coisa que ele disse foi, caminha, toma posse e é para cá que eu vou trazer os seus. Sabe qual foi o único trabalho? Caminhar e acreditar que aonde a planta do pé chegasse, Deus garantiria a vitória. É isso que você tem que fazer. Caminhar na terra e tomar posse, caminhar e acreditar, porque o Senhor será contigo, louvado seja Deus. Aleluia. Só que todos nós somos falhos. Todos nós no meio do caminho damos aquela balançada. E isso aconteceu com Abraão também. Porque um dia dentro da sua tenda, ele começou a dizer assim, Senhor, sou prestes a morrer. E tudo que tenho ficará para o meu servo. O Senhor Deus apareceu a Abraão e disse assim, não, ele não será o seu herdeiro. Eu disse que te darei um filho. Vem para o lado de fora, Abraão. Quando Abraão sai, o Senhor diz assim para ele, olha para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Deus não poderia ter falado com Abraão dentro da tenda? Poderia. Só que dentro da tenda, o máximo que ele teria para olhar para o céu era a janela. E quem olha pela janela não tem a visão completa da promessa de Deus. Quem olha pela janela, entra o ano e termina o ano murmurando, dizendo assim, até agora não aconteceu nada. Agora quem aceita o desafio, vem para o lado de fora, tem por completo a sua visão. Então nesta hora, se eu fosse você, olharia para o céu. E olha o que Deus disse para Abraão, se você tem condições de contar, é Deus dizendo para ele, arrisca, tenta contar para ter uma dimensão do que eu tenho na sua vida, é muito maior. O que Deus tem é maior, o que Deus tem é maior. Aí olha o que Abraão diz para Deus, mas como saberei se a terra será minha? Aí eu gosto disso em Deus. Porque Deus ele não perde muito tempo, às vezes, falando. Deus vai lá e faz. Porque Abraão falou assim, como saberei que tomarei posse da terra? Deus disse assim, Abraão, vai lá e pega alguns animais. Abraão até então não sabia o que era. Aí Deus disse assim, parte os animais. Coloca uma metade lá, coloca a outra metade cá, faz um corredor. Aí eu tenho certeza que Abraão já começou a entender o mistério. Quando fez o corredores com os corpos dos animais, a Bíblia diz assim, que o Senhor passou entre os animais. Sabe por que isso aconteceu? Porque naquela época,
quando duas partes fechavam um contrato, eles pegavam alguns animais, matavam e dividiam e faziam um corredor. Aí as duas partes tinham que passar entre os animais, porque ali eles estavam fechando uma aliança. Se qualquer um de nós dois quebrar o que foi acordado aqui, vai acontecer conosco o que aconteceu com os animais. Deus falou na língua do Abraão, da forma em que ele entenderia, e disse: mata os animais. E Deus foi o primeiro a passar no meio, dizendo assim: o que eu falo eu cumpro, e não há na terra e nem no céu que faça eu voltar atrás. Fica tranquilo, porque a palavra de Deus ainda está de pé. O homem falha, mas Deus não falha. Era cantore malácia. Ali Deus oficializou a promessa. É como se Abraão precisasse de um papel. Deus disse: está aqui o papel, fiz um contrato com você agora. Quem quebrar vai ser dividido no meio. E aí, irmão, dá para duvidar ainda? Se nós observarmos todas as promessas, todas as vezes que Deus falou com Abraão, revelando progressivamente esta promessa, Deus falou de uma coisa, algo foi em comum todas essas vezes. Sabe o quê? Crescimento. Abraão, sai da sua terra. Por quê? Te farei uma grande nação. Pronto. Deus está falando de número, crescimento. Quando ele chega em Siquém, o Senhor Deus diz assim para ele: fica tranquilo, é para cá que eu vou trazer a sua descendência. Olha o tamanho da terra. É grande para muita gente. Deus está falando de novo de número. Quando ele está dentro da tenda, o Senhor Deus diz: sai e conta as estrelas. Deus está falando de crescimento. Deus está falando de número. E Satanás, como uma besta, ele só está entendendo a promessa. Às vezes, você pode não entender porque está desligado. Mas existe alguém que está observando e está entendendo. Ah, Deus está falando de crescimento com ele. Deus está falando que vai aumentar. Deus está dizendo que vai honrar. Deus está dizendo que vai soprar nome. Deus está dizendo que vai bradar na família. Deus está dizendo que vai bradar no casamento. Eu estou entendendo o que é que Deus quer com ele, o que é que Deus quer com ela. E observe que é verdade que Satanás ele tentou a todo custo atrapalhar o que Deus queria. Mas a cartada final é lá no Egito usando Faraó. Até então, ele estava tentando atrapalhar. Mas o diabo partiu para o desespero lá no Egito. Observe, ele tentou contra Isaac? Tentou. Mas se nós observarmos, Isaac é parte do cumprimento da promessa. Ainda não é a totalidade da promessa. Deus falou uma grande nação, só nasceu um menino. Isaac casou e teve 2 filhos. Satanás tentou contra Jacó, é verdade. Mas até então não é uma grande nação, são somente 2 meninos. Jacó casou, teve 12 filhos. É verdade que a família é grande, mas observe uma coisa, ainda não é toda a promessa. Satanás está investindo, mas ele ainda não partiu para o desespero. A Bíblia diz que Jacó, próximo da morte, chamou seu filho José, e este trouxe também os seus 2 filhos nascidos no Egito. Diz a Bíblia, Efraim e Manassés. De acordo com o que nos diz a Bíblia, Jacó, próximo da morte, ele disse assim para José: José, eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. Ah, irmão, eu tenho certeza que se Satanás não tinha certeza ainda de qual seria o momento que Deus cumpriria o que falou a Abraão, aí ele começou a entender. Para Jacó ter certeza que Deus vai visitar os seus descendentes no Egito e fazê-los voltar à terra de seus pais, é porque a promessa vai começar a se cumprir agora. Se você observar na mensagem de Estevão, ele disse assim, que quando os patriarcas morreram, chegando o tempo da promessa, Deus começou a multiplicar o povo. E o que adianta o Estevão na próxima parte da mensagem? Surgiu um faraó que não conheceu José. Então o que eu entendi aqui?
entre a morte de Jacó e a ascensão deste novo faraó, Deus começou a multiplicar o povo, porque a promessa estava pertinho de se cumprir. O sinal de que o que Deus havia prometido a Abraão estava para se cumprir, foi Deus mexer naquela família e fazê-la começar a multiplicar. Olha o que o texto nos diz: desceram 75 para o Egito, mas quando Jacó morreu, na certeza de que Deus visitaria o seu povo, a Bíblia Sagrada nos diz que aquele povo começou a multiplicar, aquele povo começou a crescer, aquele povo começou a abundar. José olhou e disse: o tempo da promessa está se aproximando. José, antes de morrer, olhou para os irmãos e disse: eu sei que o Senhor vos visitará e vos tirará daqui e os levará para uma terra que mana leite e mel. Sabe o que eu quero profetizar aqui nesta noite? Está chegando, o que Deus profetizou a teu respeito está chegando. Jacó morreu na certeza que estava próximo. José morreu na certeza que estava próximo. Se houve um tempo bom para eles no Egito, foi no período que José estava vivo. Governador, ex-escravo, ex-presidiário, feito governador. Na ótica humana, alguém olha e diz assim: não tem momento melhor do que esse para ser abençoado. Eu tenho certeza que já tinha hebreu confundindo o Egito com a terra prometida. Só que antes de morrer, José disse assim: não, o Egito está muito bom, é verdade, mas tem coisa melhor, e é o que Deus prometeu aos nossos pais, e está chegando. O Senhor vos visitará. Sabe o que é isso? Aqui na terra pode estar muito bom, de repente você ganha bem, de repente você passou e está fazendo o curso que você queria, quem sabe você acabou de comprar casa própria, quem sabe você acabou de fazer um investimento, está muito bom aqui, é verdade, mas o céu é melhor, o céu é melhor, aleluia. Jacó morre na certeza que está próximo. É diferente de quando Isaac morreu, é diferente de quando Abraão morreu. Jacó diz: eu morro, mas o Senhor vai visitar vocês. José diz: eu morro, mas o Senhor vai visitar vocês. E a Bíblia nos diz então que, se aproximando o tempo dessa promessa, de Deus tirá-los de lá e colocá-los em Canaã, o povo começou a crescer. Fica tranquilo, porque se ainda não está crescendo, é porque o que Deus prometeu ainda está distante. Agora, se começou a crescer, se prepara, tem coisa melhor chegando. Tem gente dizendo assim: mas eu tenho promessa de ser pregador e até agora ninguém me chama. Fica tranquilo, se não começou a crescer a agenda, porque o que Deus prometeu ainda está distante. Agora, se começou a crescer, continua na humildade, porque tem coisa maior para você. De repente alguém diz assim: mas o Senhor Deus me fez uma promessa que eu seria empresário. Só trabalha eu. Fica tranquilo, se ainda não está grande é porque está distante. Mas quando começar a crescer, já fica tranquilo, porque tem coisa maior chegando aí, aleluia! O crescimento foi o sinal, e a prova que Satanás entendeu e se desesperou, é que a Bíblia diz que a primeira coisa que o faraó percebeu foi isso: esse povo está crescendo demais, teu crescimento incomoda, não porque simplesmente é você, é porque as pessoas sabem que quem cresce vai receber coisa melhor de Deus na frente. A primeira investida de Satanás foi, através do faraó: aumenta a carga, porque se aumentar a carga, eles vão cansar, vão morrer mais jovens e não terão vigor para terem outros filhos. Quando Satanás percebe que o crescimento começa, a promessa se aproxima, a primeira coisa que ele faz é aumentar a carga. Mas fica tranquilo, porque no dia em que nós nos convertemos, nós trocamos o fardo pesado pelo fardo de Jesus. Por mais difícil que esteja a caminhada, fica tranquila, porque você
Você não carrega o fardo sozinha. Você não carrega o fardo sozinho. Jesus está com você. Sabe quando aperta mais e fica mais difícil caminhar? Insiste um pouquinho mais, porque o tempo da promessa está se aproximando. Aí tem gente que desiste, entrega o cargo, entrega a igreja, para de pregar, deixa, sai do conjunto. Não para não, por mais difícil que esteja a carga, insiste. O tempo da promessa está chegando. O faraó percebeu que aumentar a carga não dava certo. Aí o que ele fez? Ele foi lá e deu ordem para as parteiras: quando nascer menino, mata. Satanás, irmão, partiu para o desespero, porque ele sabia, esse povo cresceu, Deus vai cumprir. O que ele queria era tirar o povo do centro da vontade de Deus, porque se o povo não sai do Egito e chega a Canaã, a palavra de Deus lá atrás seria mentira a Abraão. O que adiantou Abraão sair de Ur? O que adiantou Abraão peregrinar na terra? Se aqui não cumpriu, Deus mentiu lá atrás. Mas fica tranquilo, porque ainda que Abraão estivesse morto, Deus é fiel à sua palavra. Sabe o que é isso? Deus cumpre aquilo que fala. Não é porque ele assumiu um compromisso comigo ou com você. Deus, ele cumpre porque primeiro ele assumiu um compromisso com a sua palavra. Então não interessa se Abraão morreu, Deus não volta atrás com a sua palavra. Então fica tranquilo, porque às vezes tem coisas que Deus nos promete, como já foi dito aqui nessa noite, e nós nos esquecemos. Quer ver um crente ficar desesperado? É alguém chegar para ele e falar assim: olha, Deus está te dando aquela vitória. Ah, irmão, eu não durmo à noite. Como assim aquela vitória? Tanta coisa que a gente pede. Olha, sabe aquilo que Deus te prometeu? Está entrando com providência. Ah, irmão, era melhor não falar, porque dá um desespero. Eu falo: Jesus, mas o quê? Querido, querida, você pode não lembrar, mas Ele lembra. Na minha adolescência, no conjunto, nós cantávamos um hino assim, ó. E não passa de hoje não, hoje é o dia da vitória. Aí diz assim, que Deus marcou na agenda. Isso, Deus marcou na agenda e não passa de hoje. Queridos, eu uso a agenda. E ainda usando a agenda, eu esqueço do que eu tenho para fazer. Deus não marca na agenda, porque Ele simplesmente promete, e a hora de acontecer, Ele levanta e diz: é agora. Eu vejo Deus de pé no trono, olhando para você e dizendo: é agora. É agora. Aleluia. Ele não esquece. Aí Deus olhou e falou assim: está tentando fazer então minha palavra ser mentira, porque aumentou a carga. Aí não deu certo, porque a Bíblia diz assim: o povo crescia mais. Irmão, Satanás aumentando a pressão e a gente crescendo. Mata os meninos. A Bíblia diz que Deus colocou temor no coração das parteiras. Os meninos nasciam e elas deixavam viver. Nascia e deixava viver. O que a Bíblia diz? O faraó tentando diminuir, mas o povo crescendo, o povo crescendo, o povo crescendo. Se você observar, nós crescemos debaixo da perseguição, debaixo da luta. De repente a tua casa está de pernas para o ar, mas olha você aí, sentado, sentada, dando glória a Deus. Satanás perdeu mais uma hoje, porque você veio adorar. Você veio adorar. Aleluia. Matar os meninos não deu certo. O que ele disse? Joga no rio. Mas a Bíblia diz que em meio a esse cenário de perseguição, porque ele não queria fazer o povo crescer, porque lá na frente Estevão identificou: o crescimento era o sinal de que a promessa estava para se cumprir. Então Satanás olhou e disse: eu vou impedir o crescimento, porque aí a promessa não cumpre. Mesmo assim, a Bíblia diz que um varão da tribo de Levi tomou uma moça da tribo de Levi
e casou. Num cenário de morte, de destruição, de perseguição, só casa quem não abre mão do sonho. Só casa quem não abre mão dos seus projetos. E quer ver um lugar que Deus gosta de trabalhar e de operar é casamento. Parece que quando alguém vai casar, Jeová só fica esperando a data. Jeová só fica esperando o dia e a hora para ele começar a fazer milagre. Porque eu já vi Jesus operar, mas igual ele opera dentro de casa, eu estou para ver outro lugar. É verdade que ele operou na praia, é verdade que ele operou no deserto, mas a casa é o lugar onde ele escolhe para fazer milagre. Se você olhar, isso é desde o Antigo Testamento. O profeta olhou para a mulher e disse: pede vasilha emprestada e entra dentro de casa, porque é lá que o azeite vai multiplicar. O profeta pegou o menino morto e levou para dentro de casa, e o menino ressuscitou. A filha de Jairo ressuscitou dentro de casa, e é dentro da tua casa que o milagre vai acontecer hoje. É lá dentro que Deus vai operar. Ah, irmão, casaram, o que Deus resolveu fazer? Operar. E num cenário onde não podia nascer um menino, aquela família teve logo dois. Porque a gente fala de Moisés, a gente já esqueceu do Arão. Arão já tinha passado há muito tempo. Deus escondeu Moisés 3 meses. Esse texto do Salmo 91 eu meditei essa semana. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus está falando no meu coração com esse texto. Onde é o esconderijo do Altíssimo? A pergunta não é essa. A pergunta tem que ser: quando Deus esconde? Porque quando Deus esconde, irmão, ninguém acha. Para a promessa se cumprir, Deus escondeu Moisés 3 meses. Para ninguém tocar em Elias, Deus escondeu ele 3 anos e meio. De repente você está achando que Deus mentiu para você e a promessa está longe. Não, ela está perto, só que Deus te escondeu. Aí ninguém te acha. Aí é um momento, pastor Ivaí, que ninguém chama para pregar. Aí é um momento, pastor Eduardo, né? Que não vende, a gente fica preocupado de não bater a meta. É um momento que a gente vai lá olhar a despensa e está vazia. Deus está escondendo, ninguém acha. Quem prometeu ajuda, você liga, manda mensagem, visualiza, não responde. Você vai na casa à noite, a luz está acesa, mas não atende a porta. Quem prometeu aquele pix não faz para você. As contas estão acumulando. Deus te escondeu, mas fica tranquilo. Porque quando Ele arrancar, quando Deus tirar você do esconderijo, fica tranquilo, porque o tempo da promessa se aproxima. Se eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Aleluia! Quando o tempo se aproxima, há crescimento, a carga aumenta, o diabo se desespera, mas ninguém impede o crescimento. Essa mensagem Estevão estava pregando no Sinédrio, ou diante dos seus acusadores. E quando Estevão diz isso, é Estevão garantindo algo para aquele povo: pode me matar, pode perseguir a igreja, porque estamos crescendo. No capítulo 7 de Atos, Lucas só registra 2 mensagens. Um pregador, imaginem só os outros 11, o que não estava fazendo em Jerusalém. Mas só Pedro pregou 2 vezes, quase 8.000. Imagina o resto pregando, hein? Cheio de poder depois que saíram do cenáculo. Satanás olhou de novo, porque Satanás ele tem problema com crescimento, pastor Ivaí. Começou a crescer, ele endoida, porque ele sabe que quando cresce, Deus está perto de cumprir. Aí o que ele fez? Prendeu Estevão. Só que antes de morrer, Estevão está olhando para eles e está dizendo: pode matar, pode tentar destruir, mas ninguém para o crescimento da igreja. E ele tentou de todas as formas. O que ele fez? Matou Estevão a pedradas,
decapitou Tiago, decapitou Paulo. O que ele fez? Crucificou Pedro de cabeça para baixo. O que aconteceu, diz a história, Tomé morreu lancetado. Mataram praticamente todos os apóstolos, com exceção de João, que teve morte natural, mas não adiantou. Nós estamos aqui aguardando o toque da trombeta em uma certeza: o céu está logo ali, o céu está logo ali. Aleluia! Então, para mim terminar, Satanás, ele tenta nos paralisar, ele tenta te desanimar, ele tenta te envergonhar de todas as formas, porque ele sabe que Canaã é logo ali. Nós estamos próximos, irmão do céu. O apóstolo Paulo disse que a nossa salvação está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Sabe o que significa? Jesus está mais próximo agora do que há 1 ano atrás, do que há 10 anos atrás. Se existe um tempo para ser santo, ele se chama hoje. Santidade não dá para colocar na agenda como você agenda dieta, e você diz assim: olha, segunda-feira eu começo a dieta, segunda-feira eu vou para a academia. Santidade e oração não dá para agendar. Se for para orar, ore hoje. Se for para ser santo, seja santo hoje, porque o céu é logo ali. Aleluia! Glória a Deus! E quem crê na promessa, irmãos, nem que seja morto, chega lá. Oh, glória! Porque José estava tão convicto, que ele disse assim: eu sou tão certo que Deus vai visitar vocês, que eu peço que vocês levem os meus ossos. Paulo nos garantiu a mesma coisa: os que morrerem em Cristo ressuscitarão, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Quando a trombeta tocar, irmãos, não vai ter ninguém que nos segure aqui. Então fica tranquilo, geme na oração, insiste na oração. O diabo se levanta, o inferno se levanta, mas o Senhor já garantiu: ninguém detém a igreja, ninguém vai nos deter. Continuaremos crescendo, continuaremos avançando, o Senhor continuará te honrando. O céu é logo ali. Quantos creem nessa palavra, por favor, digam amém. Deus abençoe, pastor, obrigado.